Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com o Dr. Eduardo Natal, que é mestre em Direito Tributário. Vamos falar sobre os principais reflexos da pandemia na economia e também na vida da população. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom dia, agradeço o convite e estou aqui à disposição para a gente debater esses aspectos de direito tributário, direito público, efeitos do coronavírus em relação aos contribuintes. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Doutor, estamos vivendo então um momento atípico aí pela pandemia do novo coronavírus, quer dizer, uma crise sem precedentes. A gente está aprendendo na prática, né, a como sobreviver num momento como esse e é um momento em que as pessoas estão usando a criatividade para se reinventar aí de diversas maneiras, principalmente através das ferramentas tecnológicas, né? Quer dizer, está todo mundo aí nesse mundo virtual encontrando alternativas, inclusive as próprias empresas estão se adaptando, né, às restrições aí impostas pela pandemia, sobretudo quando a gente fala do home office, né, do teletrabalho. E me parece que a coisa tem caminhado bem, né? Para muitas empresas aí, muitos funcionários, a coisa tem caminhado bem. O senhor acha que essa modalidade ela vem para ficar, inclusive num pós-pandemia? Como que o senhor vê esse novo normal, né? Aí ganhando É, forma? eu penso que muitas atividades que conseguiram se adaptar rapidamente, principalmente aqui na cidade de São Paulo ou nos grandes centros, né? O Brasil é um país que ele tem uma atividade nos grandes centros de prestação de serviço, né? Uma preponderância na prestação de serviço nos grandes centros, nas capitais. Então, que exige, sem dúvida alguma, a disponibilidade de pessoas trabalhando, essa adaptação que foi feita às pressas, né, para muitas pessoas e muitas empresas, ela, uma vez que ocorreu essa mudança, essa adaptação, sem dúvida alguma, em função da pandemia, ela trouxe uma nova realidade para as empresas, até em relação à parte de estrutura de negócio, tá certo? Exatamente com a possibilidade de trabalho remoto. Eu coloco até como exemplo aqui o próprio escritório que eu sou sócio, né? Nós somos um contingente de quase 100 pessoas. Nós temos a nossa sede em São Paulo, uma filial no Rio de Janeiro, algumas atividades em Brasília, e nós conseguimos nos adaptar bastante a essa realidade, inclusive em relação à relação com os nossos clientes, que também tem pessoas trabalhando de forma remota. Então, eu acredito que, sem dúvida, esse paradigma, né, do trabalho físico, presencial, que era muito constante, ele, de uma certa maneira, veio para mudar. Esse paradigma foi modificado, porque, sem dúvida alguma, é possível trabalhar em muitas frentes remotamente. Não, obviamente não em todas, né? Se nós considerarmos a indústria, agronegócio, o comércio, sem dúvida, também pode se adaptar. Tem ali o e-commerce, mas a gente sabe que a venda também física é importante, porém, sem dúvida alguma, a experiência que desses últimos 3 meses demonstra que essa nova realidade ela veio para ficar, e muito bom. Eu acredito que seja, em vários aspectos, positivo. Sim, inclusive o próprio judiciário brasileiro continua em funcionamento, né, doutor? Mesmo aí durante o período da pandemia da Covid-19. No entanto, aí com as atividades, claro, sendo realizadas com restrições e também aí no próprio ambiente virtual, né, as audiências, as ações, enfim. Nesse tempo, né, as demandas jurídicas, elas aumentaram aí em face da pandemia? E se sim, de quais naturezas? Olha, a demanda, ela para os advogados que prestam consultoria, sem dúvida alguma, a demanda aumentou, porque
houve, em função da pandemia, uma edição grande de legislações, exatamente para que houvesse a adaptação de todos os ramos ali de atuação ou de desenvolvimentos da sociedade. Então, os governos, tanto o federal, os estaduais e os municipais, tiveram que editar leis ou até medidas provisórias no plano federal para que houvesse essa adaptação, né? Não apenas no aspecto sanitário de saúde, mas também em outros aspectos contratuais, tributários, ou até de prestação de serviços públicos, né? Licitações. Então, a consultoria, sem dúvida alguma, teve um acréscimo grande e um volume de informações muito grande num período muito curto. Portanto, isso, sem dúvida alguma, aumentou o trabalho para os profissionais da área jurídica. Por outro lado, logo no início da pandemia, quando efetivamente tomamos aquele primeiro impacto em relação à incerteza, né, de futuro ou de necessidade de se ficar em casa, os tribunais, a princípio, eles diminuíram as atividades. Tá? Agora que nós estamos começando a ter uma atividade mais robusta em relação ao trabalho do advogado na prática forense, tá certo? Porque, de fato, a prática forense, né, essa prática processual, ela demanda também uma atividade de presença física. Então, agora, depois de 3 meses, os tribunais começam a nos conceder ou a propiciar ferramentas que façam com que os advogados possam, inclusive, trabalhar verbalmente, né, em audiências no aspecto, na área trabalhista. Isso já vem acontecendo, em algumas outras áreas, em alguns estados ainda, na justiça estadual, em alguns lugares um pouco mais avançado, em outros um pouco menos avançado. Os processos eletrônicos ajudaram muito, porque nós temos processos já de alguns anos para cá sendo trabalhados de forma eletrônica. Então, o trabalho nestes processos continuou sendo feito, porém temos ainda os processos físicos, que são processos mais antigos, e esses ficaram parados, tá? Eles não tiveram a mesma agilidade de andamento como os processos eletrônicos, tá? Mas, de um modo geral, o trabalho aumentou, e digo até mais, e aumentou, e é uma coisa que a sociedade vai ter que entender, inclusive as empresas, né? As empresas e os trabalhadores em geral. Quem trabalha remotamente vai ter que montar uma agenda que possa adequar a vida pessoal à vida profissional, porque o acesso à informação hoje e ao contato, ele é muito grande, né? Existem muitos canais de comunicação, então você fica alerta em relação aos trabalhos e às relações com os seus clientes o dia todo, né? Então, de uma certa forma, na minha experiência, o trabalho aumentou, porque você fica também à mercê ali das relações de pessoas que, por exemplo, preferem algumas trabalhar pela manhã, outras enfatizar o trabalho à tarde, e tem outras pessoas que até enfatizam ali no seu programa diário o trabalho noturno, né? Então, acho que essa é uma adaptação ainda que nós vamos ter que ter socialmente, tá certo? Para que a gente possa também ter uma organização na nossa vida pessoal. Sem dúvida. Doutor, falando um pouquinho agora da parte tributária, né? A gente sabe que o nosso sistema tributário ele é bem complexo. A gente, inclusive a população de um modo geral, muitas vezes nem sabe, né? Direito quais encargos estão sendo pagos aí. Eu acho que às vezes, a maioria das vezes, os empresários eles procuram se informar e estarem mais por dentro, porque a gente tem um sistema complexo e ele é um sistema que tem aí altas cargas, né, doutora? Inclusive, medidas por parte do governo federal foram tomadas nesse sentido. Tivemos aí o parcelamento, a prorrogação de diversos tributos federais aí como uma ajuda por parte do governo.
A gente sabe que cada ente tem a sua prerrogativa, né? Então, o governo federal, os estados e os municípios também, eles podem legislar nesse sentido. E essas medidas variam bastante aí de estado para estado. Falando aqui do estado de São Paulo, né, como exemplo, quais foram as principais medidas que foram tomadas envolvendo esse sistema tributário? Bom, no estado de São Paulo, o que houve foi uma prorrogação do ICMS para as empresas que estão vinculadas ao sistema do Simples Nacional, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Essas tiveram uma prorrogação de, a princípio, 3 meses do recolhimento da data de vencimento dos tributos relacionados a essa modalidade do Simples Nacional. Já em relação às demais empresas, o Estado de São Paulo acabou não aprovando, até o momento, nenhuma prorrogação. E aí acho que é algo que nosso poder legislativo ou executivo poderia, acho que deve estar pensando a respeito, ter a sensibilidade de procurar trazer algumas modalidades de alívio fiscal, tá certo? Principalmente com relação ao ICMS, que é o principal tributo do Estado, tá certo? A gente sabe que é um momento muito difícil também para o Estado, tá certo? Porque a atividade empresarial ela ficou reduzida, a atividade das empresas, né, também com relação ao varejo ou com relação à venda de bens e produtos, né, e serviços. Então, eu acredito que o Estado necessite de recursos também para fazer frente aos seus dispêndios. Por outro lado, os empresários, eles vêm passando por um momento bem difícil também. Então, eu acredito que o diálogo do aspecto, inclusive, institucional, da relação entre ente tributante, Estado de São Paulo e contribuintes, deveria ser promovido esse diálogo, tá certo? Ou ser feita ser feito um bom debate para que a gente tenha recursos e elementos para que os empresários consigam superar esse momento difícil, porque a crise já era algo institucionalizado antes do coronavírus, já tínhamos dificuldades no ambiente de negócios no Brasil, né? A gente vem de anos de recessão econômica, e o coronavírus ele acarretou ainda um incremento nesse problema de crise econômica. Então, e os efeitos do coronavírus serão também para o futuro, né? Não tem a menor dúvida, nós teremos reflexos ainda econômicos por um longo período. Eu acredito que o Estado poderia se movimentar conversando com os contribuintes para que existam formas ou de parcelamento, um parcelamento incentivado, ou algum tipo de prorrogação de recolhimento de tributos, tá certo? Que ficou apenas restrito às empresas de pequeno porte e microempresas. Quer dizer, na sua visão, essa moratória aí de medidas aprovadas não foram suficientes, né, doutor? Quer dizer, o mercado empresarial não encara essas ações como suficientes num momento como esse. Quer dizer, quais seriam as principais demandas desses empresários? Olha, eu acredito que a gente tem que fazer um recorte aqui para que fique claro o lado, que a gente possa ter a empatia entre o lado do governo e o lado do contribuinte, tá certo? Sem dúvida alguma, o Brasil é um país que tem uma alta carga tributária e uma complexidade, né, de obrigações e também muito grande. Essa crise, ela também afeta ou afetou diretamente aquela empresa ou aquele empresário que não estava organizado. Então, nós temos que fazer o recorte da seguinte maneira.
Existe, sem dúvida alguma, o empresário de boa fé, essa é a, vamos dizer, é a grande maioria, né? Pessoas que realmente batalham e que se organizam para ter uma regularidade fiscal, e esses, sem dúvida alguma, precisam de um apoio do governo, tanto estadual ou até dos municípios e da União Federal. E existe também aquela parcela de contribuintes que são sonegadores contumazes. Esses que não estão de boa fé, eu acho que, sem dúvida, não há, o Estado não deve apoiar esse tipo de prática. Então, se nós, ao fazermos esse recorte, considerando que grande parte, que a maioria dos nossos empresários e das empresas estão de boa fé, para essas empresas que vêm passando dificuldades, algumas de alguns setores que sofrem mais com a crise, outras que talvez sofram menos, né? O varejo de internet, o e-commerce talvez tenha sofrido menos, certamente sofreu menos, foi impactado, mas sofreu menos. O varejo de bens de primeira necessidade, alimentação, remédios, esse, sem, pelo que eu acompanho dos clientes do escritório que eu atendo, estão conseguindo passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, vamos dizer, menos traumática, porém, existem outros setores que foram muito prejudicados, né? Como quem trabalha com turismo, quem trabalha com a parte aeroviária, são empresas que estão passando por um momento terrível, tá certo? Esses, eu acredito que o governo deveria, sim, olhar com mais carinho, concedendo moratórias, concedendo um alívio fiscal, algum tipo de contrapartida com relação a penalidades, tá certo? Porque eles estão com dificuldade de recolhimento dos tributos. E uma coisa que é muito importante, o sonegador contumaz hoje do ICMS, ele pode ser inclusive penalizado com a imputação de crime fiscal. Então há um grande risco de alguns empresários terem um problema pessoal de responderem até um processo criminal se não pagarem o tributo ICMS. Né? Então eu acredito que isso deva ser revisto, porque alguns setores foram muito prejudicados pela crise, tá certo? É um fato inesperado, né? Um motivo de força maior que precisa ser, sem dúvida, acolhido pelos entes públicos. Certo. E dentro dessas medidas todas, né, doutora, a gente teve, inclusive, algumas medidas aí assistencialistas, né? Assistencialistas, como, por exemplo, o auxílio emergencial, né, que foi aprovado aí para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, para essa população de baixa renda, né? Quer dizer, são muitas as medidas, né? Além dessa, como a gente está colocando, essa moratória aí dos tributos, tem também essa parte do auxílio. Porém, essa conta vai chegar, né? Em algum momento. Inclusive, a gente tem escutado falar aí dos profissionais da saúde numa segunda onda de contaminação, quer dizer, a gente não sabe até onde a coisa vai. Já existe alguma estratégia por parte do governo, alguma estratégia, inclusive, ligada ao sistema tributário, para que essa conta feche e a gente consiga equilibrar a nossa economia, porque uma hora ou outra essa conta vai chegar, né? Como que tem sido essa conversa, essa negociação, nesse sentido, essa estratégia tributária frente a essa crise? Então, sem dúvida, houve, nesse aspecto, acho que é louvável, na minha opinião, foi um pouco, apesar da surpresa, né, de todos os reflexos da pandemia, eu acredito que os governos, eles poderiam ter se movimentado de uma maneira mais célere logo no começo, né, essas medidas assistenciais, elas chegaram com um mês e meio, ou quase dois, depois do início do lockout, né, do lockdown, perdão, das restrições da Covid.
mas sem dúvida o governo se mostrou assim, bastante sensível a essas questões e fez ali o auxílio emergencial, também criou o governo federal o Pronamp, que é um benefício de financiamento das empresas de pequeno porte e microempresas, tá certo? Claro que existe uma série de requisitos para que esses benefícios sejam efetivados para as pessoas, tá certo? Mas eu não tenho a menor dúvida de que isso foi um alívio e tem sido uma possibilidade de alívio, tanto no caso do auxílio emergencial para as pessoas, para os trabalhadores, como o Pronamp e outras modalidades de financiamentos públicos para as empresas de pequeno porte e microempresas. Agora, no aspecto de organização, eu acho que houve sim e aí eu faço a crítica, né? A falta de diálogo que a gente vem percebendo, e foi muito perceptível, aliás, no início da pandemia, entre os entes governamentais, governo federal e os governadores e certamente os prefeitos, isso causou um reflexo muito ruim, né? Porque, veja, nós tivemos até uma questão que foi submetida para o Supremo Tribunal Federal sobre quem teria a competência para disciplinar a abertura ou fechamento de atividades essenciais nas cidades. Então, essa desarticulação entre os governos no início da pandemia, né, o governo federal, estaduais e municipais, trouxe reflexos negativos, que eu acredito que agora começamos a ter uma melhoria na conversação para que as medidas que venham para o futuro possam ser mais positivas, né? E considerando até o que a própria, até que você falou, Kate, nós temos a necessidade de acomodação, de organização das atividades para o futuro, tá certo? Para o médio e longo prazos. Então, o Brasil precisa se organizar exatamente para ter esse tipo de encaminhamento. Os empresários trabalhando, as empresas e as pessoas trabalhando de uma maneira mais positiva, gerando recursos para o Estado, que também precisa fazer o seu papel social. Esse aspecto dessa falta de articulação é importante, né, que faz toda a diferença. Não só essa falta de articulação entre os entes, mas também pontos de vistas bem antagônicos, né? Acho que isso também acabou confundindo um pouco a cabeça das pessoas, né, doutor, nesse momento de crise. Sem dúvida, essa falta de organização, primeiro com relação ao aspecto de como tratar a crise sanitária, ela trouxe uma dificuldade muito grande e os reflexos econômicos, sem dúvida, também, imediatamente, porque até na experiência que eu tive, muito rica no aspecto de detalhes nesses últimos meses, tive vários clientes que não sabiam se poderiam manter o seu negócio aberto ou fechado, qual era a conduta a ser adotada em relação aos seus consumidores e clientes, em relação também à área de prestação de serviço, qual seria a melhor recomendação, né? Nós vimos que o coronavírus ele começou a ser expandido, infelizmente, pela cidade de São Paulo. Teve aqui um momento de pico, né, que a gente ainda passa por esse problema, e depois esse vírus foi se espraiando pelo interior do Brasil, e cada localidade tem um momento de pico e de dificuldade social diferente, né, em relação à curva, a tão famosa curva do coronavírus, e essa desarticulação causou, sem dúvida alguma,
uma grande insegurança. Claro que nós não podemos dizer que os governantes são culpados por isso, de forma nenhuma, né? É uma situação muito anormal, né? Então, mas a articulação, o diálogo entre os entes governamentais é fundamental para que o povo, a população tenha um encaminhamento mais claro, não é? Em relação às atitudes que podem ser tomadas. Né? Um discurso mais linear seria muito mais produtivo. Né? E aí, voltando até a questão tributária, que eu acho que é sempre muito relevante, no plano federal, e até para fazer também um reconhecimento neste aspecto, houve a prorrogação de tributos. Acho que é importante esclarecer isso, tá certo? A prorrogação de alguns tributos, a redução de pouca coisa, essa é talvez a maior crítica. Não houve anistia, nem remissão, redução de multas ainda pelo governo federal e também pelo governo do estado, apenas prorrogação de recolhimento. Então, se a gente tem um momento de crise em que se diminui o faturamento, se diminui a atividade empresarial e você prorroga apenas o pagamento do tributo, você vai ter dois tributos a recolher lá na frente. O que foi prorrogado e o do mês corrente lá na frente, em setembro, outubro, novembro. Então, acredito que os governos, eles no plano tributário, têm que manter uma articulação ou procurar uma articulação, porque esse gargalo vai chegar. Né? Ali para setembro, outubro, novembro, nós vamos ter uma carga tributária até mais elevada em função das prorrogações, sem que a contrapartida exista do ponto de vista de mercadológico. Quer dizer, você não tem as empresas com um aumento de faturamento ou de receitas, porque, infelizmente, a Covid veio e prejudicou muito, né, essa relação de consumo e de contratações, né? Então, para mim, esse é um tema fundamental, o diálogo. Né? O diálogo é isso que vai trazer a possibilidade de nós superarmos essa crise, tá certo? O radicalismo ideológico, que reflete também nas atividades sociais e econômicas, ele precisa ser reduzido, ou até tanto a população como a própria imprensa e também os governos, eles precisam criar canais de comunicação para que a gente possa superar essa crise. Certo. Doutora, a gente está nos minutinhos finais do programa, o tempo passa muito rápido. Eu acho que não dá nem tempo de eu emendar outra pergunta e a gente elaborar uma resposta, mas a gente tem esse tempinho final. Eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem, alguma consideração, algum aspecto que o senhor acha importante que a gente não conseguiu abordar, né, ao longo do programa. Bom, agradeço, Kate, a oportunidade de falar a respeito dos efeitos da crise, tá certo? Eu acho, no meu entendimento, o maior recado é o diálogo. Eu acredito que essa é a melhor maneira de superarmos esse momento mais crítico, tá certo? Para que possamos ter uma orientação desse novo mundo, né? Se é que a gente pode chamar, né? Com essa nova realidade. É claro que a gente espera que né, seja superada essa questão sanitária, que se encontrem soluções científicas para que esse tipo de situação seja colocado para trás, né, a eliminação do contágio do coronavírus, mas o ponto fundamental é que nós estejamos preparados para o diálogo e orientação, tanto da nossa população como das nossas empresas, para que a gente possa gerar riqueza, gerar um ambiente saudável no Brasil. Certo. Esse é o recado que eu acho que é o mais importante. Tá certo, doutor. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito importante a sua contribuição. Tá Bom, no ótimo. programa de hoje... Pode falar, doutor. Não, agradeço. Perdão, eu realmente agradeço e espero ter contribuído. Nós que agradecemos, doutor.
Bom, no programa de hoje eu conversei com o Dr. Eduardo Natal, que é mestre em Direito Tributário. Falamos sobre os principais reflexos da pandemia aí na economia do país e também na vida da população. O programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.